Oi! Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês a maior briga que eu já vi na escola. Que entrou uma menina na minha turma que ela se achava brabona, ficava tratando todo mundo mal. Eu e minha amiga só aqui, ó, na observação. Que o mundo não gira não, ele capota. Tava eu e minha amiga sentado no refeitório, a gente já tava levantando pra ir embora. Isso começou uma conversa entre as meninas de que a aluna nova tinha pegado o famosinho da escola. Na mesma velocidade que eu e minha amiga levantamos pra ir embora, a gente sentou de novo pra ouvir a conversa. Esse famosinho que a menina nova tinha pegado namorava uma menina do 9º ano. E não namorava qualquer uma não, tá? O apelido dela era Júlia Furacão. Não demorou 5 minutos pra uma das populares espalhar a fofoca pra escola inteira. A gente só ouviu um barulhão. Bum! Era a Júlia, do 9º ano, na nossa sala. Ela foi direto e reto na menina nova. Apontou o dedão na cara dela e falou assim: "Tu que ia talarica, né, a brabona? Na hora da saída a gente se vê." E eu e minha amiga só que assim, ó. Isso. Então, quando a nossa turma saiu, a rua em frente à escola tava cheia. Foram 2 minutos de conversa, elas já estavam quase se resolvendo. Aí a Júlia Furacão falou assim: "Ó, abre teu olho porque na próxima tu vai ficar careca." Aí a menina nova, em vez de calar a boca, e falou assim: "Não fica me ameaçando só porque você tomou chifre não, tá?" E as duas começaram a brigar. Aí depois de um tapa aqui, um soco aqui, uma mordida ali, a Júlia enrolou a mão no cabelo da menina nova e começou a girar ela. E depois soltou. A aluna nova rolou, caiu no chão. Aquilo lá tava perfeito. No outro dia, a mãe da aluna nova fez um barraco na escola. Ficou gritando pelos corredores, jogou carteira no chão, falou que ia processar a escola. E processou mesmo, tá? A diretora foi em todas as salas e falar que tocar no nome da aluna nova tava proibido, que o assunto da briga tinha que morrer. A Júlia Furacão foi expulsa. E a aluna nova, que eu não posso falar o nome por causa dos processos que a escola tomou e por causa da proibição da diretora, é Letícia, gente. Ela sumiu, ninguém nunca mais ouviu falar nada sobre ela. Oi, fofoca do dia que eu me afoguei e quase morri na praia. Quando eu saí do carro e vi que eu realmente estava na praia, eu surtei, fiquei assim, ó. Olha o mar, olha a areia, mãe, ele vem de água de coco, igual um idiota, um bobo. Eu já fui tirando minha roupa pra eu ir nadar. Aí a minha mãe falou assim: "Esse mar tá agitado, só vai no fundo com o seu tio, porque se acontecer alguma coisa, ele vai te ajudar." Vou nem falar o nome dele, tio Carlos. Aí eu olhei pra ela e falei assim: "Eu sei nadar, né, mãe? Me respeita." Até aí o dia tava perfeito. O sol fritando a pele e a água do mar na temperatura do xixi da Frozen. Quanto mais passos eu dava pro fundo, mais o mar me puxava. Eu nem tava ligando, tava com o tio Carlinho, tava indo embora. Chegou uma hora que o meu pé não tava mais dando no chão. E o tio Carlinho, tio Carlos, falou assim: "Aí o mar tá muito violento." Ele falava assim que ele era fumante. "Quando a onda vir, eu vou te avisar, a gente mergulha junto pra ela não quebrar na gente." As 3 primeiras ondas a gente mergulhou junto porque ele me avisou. Depois da terceira onda, veio uma gigante atrás. Aí eu fiquei lá, né, todo feliz esperando ele mandar a gente mergulhar. Ele foi nadando na direção dela e mergulhou. Aí a onda foi crescendo assim, gigante na minha frente. Não dava mais tempo de mergulhar, eu sabia que eu ia morrer. Eu abri meus braços e falei: "Amém." Nisso a onda quebrou em cima de mim. Entrou água no meu ouvido, no meu nariz, na minha boca, no meu olho. Fui levado numa velocidade. Na hora que eu bati no fundo, na areia, eu comecei a capotar, virar cambalhota. Nesse meio tempo, engolindo muita água. Quando a água voltou, eu tava jogado, largado na areia. Aí eu levantei e vi que eu tava todo ralado, minha sunga no pé. Eu me ajeitei, fui andando na direção da minha mãe e comecei a chorar. Minha mãe olhou no fundo dos meus olhos, alcançou a minha alma e disse: "Me respeita. Eu te avisei pra tomar cuidado." Aí o passeio acabou ali pra mim. Fui da praia até em casa reclamando do tio Carlos. Fiquei todo dolorido, todo machucado. Peguei trauma real. Só fui de novo depois de anos. Mas só porque eu sou pobre e moro longe da praia mesmo. Oi, vou contar pra vocês do dia em que teve polícia na minha escola porque roubaram as lojas americanas. Alguns delinquentes da minha escola se juntavam pra roubar umas lojinhas no centro da cidade. E isso depois da aula e uniformizados, porque eles eram burros e não sabiam que ia dar merda. E realmente durante um tempo eles estavam conseguindo roubar. É aí que eles começaram a achar que eles estavam vivendo uma série, La Casa de Papel, Os Imbatíveis. E foram roubar as lojas americanas, que tem 45 mil câmeras e 70 seguranças. E por incrível que pareça, eles conseguiram lotar o bolso de coisa e sair de lá sem ser pegos por ninguém. Aí no outro dia tinha um menino da minha sala, que eu não gosto de falar o nome dele porque eu acredito que atrai energia negativa. Eu não acho legal esse negócio de ficar expondo o nome dos outros na internet. Gente, eu não consigo, é Gabriel. Ele tava tirando da mochila dele um monte de biscoito, de bala, de doce. Foi aí que eu percebi que o Gabriel tinha roubado também. Meia hora depois, quando a minha turma tava quieta, porque a gente tava fazendo prova, só assim pra minha turma calar a boca. A gente escuta isso aqui, ó. Entrou a inspetora e uns 3 policiais. Aí a inspetora falou: "Os policiais estão aqui pra reconhecer os engraçadinhos que roubaram as lojas americanas ontem." Aí o policial simpático fez assim, ó, pro Gabriel: "Você aí, me acompanha." Apontou pro nosso grupinho e falou assim: "O carequinha aí também, ó, pode me acompanhar." E o careca era eu. Aí nós fomos encaminhados pra sala da coordenadora Valéria. Aí a dona Valéria me viu e falou assim: "Tio policial, você tem certeza desse aluno aí?" Apontando pra mim. Aí ela continuou: "Porque ele e as amigas dele ficaram na escola fazendo trabalho, né, Rômulo?" Aí eu, calmo e posturado, respondi, né:
Eu não fiz nada, eu juro. Aí o policial falou: então eu me enganei mesmo, tá liberado. Resumindo o final da história: os pais de uns 8 alunos tiveram que conversar com os policiais. A galera com o uniforme da nossa escola ficou proibida de entrar nas lojas americanas. E quando eu cheguei em casa, fofoquei tudo pra minha mãe, menos a parte do choro. Oi. Gente, eu vou contar pra vocês do dia em que eu fui numa festa e deu tudo errado. E no final ainda teve briga. A festa começava às 6 horas da noite. E como eu sou uma pessoa muito pontual, eu cheguei faltando 10 minutos. 10 minutos pras 8. Quando eu cheguei no portão da festa, eu já vi que a situação tava um pouco fora de controle. Só no quintal já devia ter umas 50 pessoas. Até eu encontrar os meus amigos, eu vi de tudo. Tinha gente passando mal, tinha um monte de gente se beijando, se agarrando. A casa tava uma zona, o banheiro tava podre. Depois de rir horrores e comer muito, a dona da casa começou a fazer um escândalo. Alguém tinha jogado chiclete no cabelo dela. E dali pra frente, foi só pra trás. A festa virou um caos. A namorada de um menino viu ele pegando outra menina. Mas ela não bateu na menina não, ela bateu nele. Eu achei foi bom. Mas infelizmente separaram muito rápido. Aí a menina dona da festa, que eu não falo o nome dela porque ela me segue no TikTok, é Ana Júlia, gente. Ela me odeia e só me convidou pra essa festa por causa do irmão dela. Falei, tô leve. Ela com o cabelo cheio de chiclete, desligou o som e começou a dar esporro em todo mundo. Campainha toca. Sabe quem era? Os pais da Ana Júlia. E o pai dela começou a expulsar todo mundo. Aí eu e meus amigos fofoqueiros ficamos pertinho do portão do lado de fora, chamando o Uber e só aqui, ó, ouvindo a fofoca. Ele foi falar com o garoto e o garoto falou assim: não me encosta a mão, eu só saio daqui quando o meu Uber chegar. Nisso o pai dela falou assim: você vai sair por bem ou por mal. Aí o garoto, que já devia ter uns 20 anos na cara, deu um empurrão no pai dela. Eles começaram a se bater muito. O pai da menina, por ser mais forte, conseguiu jogar ele pro lado de fora do portão. Os amigos do garoto do lado de fora, vendo que ele tava todo machucado, começaram a ameaçar o pai dela. Aí o pai dela foi, trancou o portão e ligou pra polícia. O resto da história eu tive que saber pelos outros, porque a porcaria do Uber chegou. Oi. Tava eu e a minha amiga Maria sendo encaminhados para o pátio da escola, juntamente com todos daquele colégio. Simplesmente porque todos os professores estavam reclamando que nós estávamos virando a escola de cabeça para baixo. E em defesa de todos os meus amigos e colegas que estudavam lá, nós éramos terríveis mesmo, Os inspetores mandaram a gente sentar no chão igual uns cachorros e ficar em silêncio porque a diretora ia falar com a gente. Eu e a minha amiga só aqui assim, ó. Estávamos com uma crise de riso. Aí a diretora, aquele ser sombrio que eu não gosto nem de falar o nome, Dona Márcia, foi chegando, pegou o microfone e começou a humilhar todo mundo. Depois de fazer metade da escola chorar, decidiu falar mal da minha turma, falando que nós éramos os piores da escola, que o 6º ano era melhor que a gente. Na minha sala tinha muita conversinha, muita risadinha, que se a gente continuasse assim a gente não ia ter futuro nenhum. Era verdade o que ela tava falando? Era verdade. Ela precisava falar daquele jeito? Precisava. Nisso, a dona Márcia decidiu falar dos celulares. Falou que escola não era lugar de celular e que nem botar no silencioso ou desligar as pessoas estavam fazendo. Quando ela já tava acabando o esporro, o celular pocket da minha amiga começou a tocar assim, ó. Muito, muito alto. Nisso eu não me aguentei. Comecei a rir e a escola toda também começou a rir. Minha amiga desesperada tentando desbloquear, só que o pocket dela tinha travado. E a diretora aqui assim, ó. A minha amiga começou a socar a tela, mas não adiantou. Ela teve que levantar e ir pro banheiro. No outro dia, a diretora entrou na nossa sala e chamou eu e a minha amiga pra conversar. Falou que não tinha gostado nem um pouco da palhaçada e que a próxima gracinha de qualquer um da minha turma, ela ia convidar a se retirar da escola. Aí, né, não teve jeito. No outro dia, a minha turma tava a mesma coisa. Eu, meu tio e a minha irmã estávamos voltando de carro pra casa depois da apresentação escolar dela. A gente já tava no centro da cidade. O carro velho do meu tio morreu. E o motoqueiro que estava atrás começou a buzinar. Esse lado da rua onde a gente estava, o trânsito ficou parado. O carro não queria ligar de jeito nenhum, meu tio tentando. Esse motoqueiro que ficou pelo menos uns 2 minutos buzinando e xingando a gente, foi ultrapassar nosso carro pela direita. A minha irmã, que estava no banco de trás com o vidro aberto, esperou pelo momento certo ao qual ele ultrapassava o nosso carro e cuspiu. Pegou aqui, ó, no visor do capacete dele e no braço. E apertou a buzina de novo e olhou pra trás enquanto a moto ainda tava andando. Uma leve desequilibrada e esbarrou num carro. Não era qualquer carro, não. Era um carro grande, de rico, assim, sabe? Arranhou a porta do carro. Ouviu o que a minha irmã fez? Eu xinguei ela e mandei ela fechar o vidro. Confesso que eu achei satisfatório, porque aquele motoqueiro tava enchendo o saco. No que o motoqueiro arranhou a porta do carro do lado, mandou o motorista rico esperar que ele ia resolver com a gente primeiro. Parou a moto dele, desceu, e o dono do carro também parou o carro dele. Começou a xingar o motoqueiro. O motoqueiro deixou a moto lá e veio pro nosso carro. Na cara dele dava pra ver o ódio que ele tava. E com um cuspe no braço ainda, que ele não limpou. Quando eu percebi que ele tava vindo, já fui eu, ó, fechando a janela, no maior desespero. Ele chegou do lado do nosso carro, começou a bater no vidro, pedindo pra baixar, clamando do cuspe e falando que o meu tio ia ter que pagar o conserto do carro. Todos os veículos
veículos que estavam atrás começaram a buzinar, a galera começou a xingar, mandar andar logo. O Rico saiu do carro dele todo arranhado, enquanto o motoqueiro estava socando a nossa janela querendo resolver da criança cuspideira. O dono do carro rico só botou a mão aqui assim, ó, no ombro dele. E eles começaram a discutir. Aquela discussão pesada de ficar se peitando assim. O caminhoneiro que estava logo atrás, como se não bastasse aquela confusão, desceu do caminhão e começou a mandar eles rapar logo o que ele tinha entrega pra fazer. A mulher do rico saiu do carro também, começou a gritar. Quando a discussão rolava, fui eu abaixando o vidro pra poder ouvir melhor. O caminhoneiro desceu, foi em direção à moto que também estava no meio do caminho, empurrou ela. Ela tombou pro lado e virou pro motoqueiro e pro rico e falou assim: pronto, agora os dois veículos estão arranhados, tudo certo. Nisso, o motoqueiro pegou o capacete dele e ó, aqui ó, bem aqui, no caminhoneiro. Imediatamente, o motoqueiro caiu no chão. Ali ele ficou. O rico que tava brigando virou juiz e começou a separar os dois. O pessoal que estava na rua, assistindo a confusão toda, começou a aglomerar. O pessoal que tava no trânsito só querendo ir pra casa, igual eu, só sair dos veículos e ir em direção à briga. Questão de segundos, aquilo lá transformou em uma guerra civil. O tio desistiu de ligar o carro dele pra assistir a briga também. E ninguém viu a polícia chegando. Que eles chegaram, saíram os policiais assim do carro. Assim, ó, com cacetete. Outro, né, já, ó. Começaram a mandar todo mundo deitar no chão, sair de perto. E a polícia chegou já metendo moral pra cima dos caras. Aí a galera da confusão ficou contra a polícia. Uma coisa de maluco. Aquilo lá tava assim, perfeito. A confusão tinha virado algo muito sério. O meu tio tentou ligar o carro de novo, conseguiu dessa vez. Enquanto a gente estava saindo daquele lugar, a minha irmã, que já tinha percebido a merda que ela fez, o caos que ela causou por causa dessa cuspida, o motoqueiro no chão de novo, olhou pra ele e cuspiu de novo. Vou contar aqui pra vocês a história do Jim, do amigo secreto, amigo oculto, com a minha turma na minha escola. Terminou em confusão. Tava na vez da Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da minha escola, dizer quem ela tinha sorteado e dar o presente. Chegou e falou assim: a pessoa que eu sorteei beija metade da escola, fala mal de todas as meninas que ele fica e namora. E é o sonso do Nicolas. Toma. Entregou um colírio e falou pra ele dar pra namorada dele, porque ela era a única que não enxergava que ele chifrava ela com todo mundo. A namorada dele era a Patricinha, que tava ali, que tinha tomado uma livrada na cabeça da própria Giovana Furacão. Uma leve discussão e a brincadeira continuou. O Nicolas sorteou o Thales. O Thales, ele era muito encrenqueiro. Ele falava gritando igual a Giovana Furacão, dava cabelo na cara dos outros, prendia antes de toda a briga, fazia assim. Só que ele não tinha cabelo. O Thales pegou o presente que ele ia dar pra pessoa e falou assim: a mana que eu sorteei acha que tudo se resolve na briga. Se um dia eu pegar pra humilhar ela, vai precisar de no mínimo 5 anos de terapia. Pegou uma escova de pentear cabelo e entregou pra Raíssa Pimentel. Ela era uma menina que não discutia com ninguém. Ela não gritava, não elevava a voz, ela não fazia nada. Quando ela tinha que resolver com alguém, meu filho, era briga na certa. Na hora que ele entregou o presente, ele falou assim: usa bem a escova, tá? Porque o teu cabelo é ridículo. A Raíssa foi, estendeu a mão e falou assim: bem-vindo ao inferno. Apertou a mão dele com tanta força, pra ver ele assim, ó, com um climão na sala, mas o jogo continuou. O Gabriel contou que tinha me sorteado e me deu meu presente. E só um garoto que não tinha sido presenteado, que era o garoto que eu tinha sorteado. Ele era o líder da galera que era riquinha lá da escola. Mesmo todo mundo já sabendo que só faltava ele, que eu tinha tirado ele, comecei a hablar e hablei mesmo porque eu adorava uma confusão. Peguei o meu presente que estava embrulhado e falei assim: então, gente, o meu presente vai pra uma pessoa que portável, chato, ninguém aguenta ouvir a voz dele. Por incrível que pareça, eu tenho aqui, pra quem quiser ver no meu celular, o Mauricinho, através de mensagens, se humilhando pras minhas amigas fofoqueira, boca de caçapa e Giovana Furacão, barraqueira sem noção. Entreguei um bicho de pelúcia pra ele, falando que era pra ele matar a carência dele. Que eu entreguei e virei as costas. Se armou assim, levantou a mão, Gabriel viu, deu um empurrão nele. O amigo do Mauricinho, o Nicolas, chegou e enfrentou o Gabriel também. Aí, a galera dos dois grupos começou a se intrometer. O barraco tava armado, uma guerra civil tinha começado dentro daquela sala. A professora não tava conseguindo mais falar, ninguém tava ouvindo ela tava desesperada. Daqui a pouco, a Patricinha, líder, que eu tinha falado no último vídeo, um pó de maquiagem que alguém tinha ganhado de presente e tacou na cara da Giovana Furacão, falando que ela tava gritando muito, que era pra ela ficar quieta. A Giovana Furacão passou a mão assim, ó, limpou o olho dela e gritou assim: ah, mas tu não fez isso não. 2 passos pra trás e fez assim, ó, 2 dedos aqui, ó, na garganta da Patricinha. A Patricinha ficou sem ar e fez assim, ó. Enquanto isso, a sala, um caos, um empurrando o outro. Pouco, a gente só escuta assim, ó. Todo mundo olha pra porta da sala. Era a dona Márcia, diretora. No momento, todo mundo parou e ficou em estátua. E a diretora, a dona Márcia, começou a analisar aluno por aluno. Eu parado com a cara mais sonsa do mundo do lado da minha amiga, com uma máscara do Gabriel de cropped, uma das Patricinhas com gelo na cabeça por causa da livrada que ela tinha tomado da Giovana Furacão. E isso foi explicado no último vídeo. Também, a Giovana Furacão cheia de pó na cara igual uma palhaça. Patricinha Master de joelho assim, ó, sufocada no chapuricinho, com um bicho de pelúcia enorme debaixo do braço. Mentel enfrentando 3 pessoas, escovando o cabelo ao mesmo tempo. Professora, chorando na cadeira dela. Diretora, com muita raiva, olhou assim pra gente, deu esporro em todo mundo, mandou geral pra sala dela, advertência pra todo mundo da nossa turma, e ainda deu uma suspensão de 3 dias pra nossa turma e só podia voltar com o responsável. Como era final de ano, a gente só foi aparecer lá na escola no ano seguinte. Vou pra vocês do dia em que eu e mais 5 sem noção ficamos presos no elevador da escola e deu muito ruim. Nesse dia, o Gabriel, um amigo meu, que era hiperativo, não conseguia ficar quieto e sempre tava fazendo alguma merda. Eu reuni os melhores amigos dele. Eu, o maior fofoqueiro daquela escola, a Giovana Furacão, que era a best dele, e a menina mais barraqueira que eu já conheci na minha vida, e a Lívia, a menina que ele gostava, que era amiga de todo mundo, que só tinha um defeito, a inteligência. Na verdade, era a falta de inteligência. E aí o Gabriel começou a explicar o plano dele. Ele chamou a gente pra matar
a última aula do dia lá na quadra, pra gente ficar lá jogando bola, zoando até o sinal tocar e da hora da gente ir embora. E o plano era o seguinte, não tinha como a gente acessar a quadra pela escada, porque a professora era a única que tinha chave do portão lá de cima. E aí só sobrou uma alternativa, que era o elevador. Porque quando você subia de elevador e descia lá na quadra, no quarto andar, você já saía praticamente no meio da quadra. E não tinha que passar pelo portão, porque ele ficava lá do outro lado. Eu achei uma péssima ideia. A Lívia, depois de ouvir o plano todo, perguntou por que a gente não podia ir de escada. E a Giovana não estava afim de ficar na sala e topou. Então a gente acabou indo mesmo. E no momento que o Gabriel ia apertar pra subir o elevador, o Thales da nossa turma passa, para de frente pro elevador. Pra quem não sabe, vou explicar quem é o Thales. Barraqueiro, encrenqueiro, tava sempre estressado, reclamava de tudo, arrumava confusão por qualquer coisa. Ele encarou nós quatro, deu uma risadinha de canto, ele também tava com material na escola porque ele ia fugir e ir embora. E falou assim pra gente, o que os bichos estão fazendo dentro do elevador? Antes que a gente conseguisse disfarçar, fazer qualquer coisa, a Lívia abriu com a boca dela e falou que a gente ia matar aula na quadra. Aí o Thales pegou, jogou o cabelo que ele nem tinha pra trás e falou assim, pois agora eu também vou. No que ele ia pisar pra dentro do elevador pra subir com a gente, Giovana Furacão com seus 6 metros de altura parou na frente dele e falou assim, ah, mas você não vai não, porque ninguém te chamou. Aí ele encarou a alma dela e falou assim, poxa, que pena, a diretora vai adorar saber que você e sua banhada vão matar a aula lá na quadra. Aí não teve jeito, né? Tivemos que levar ele. Apertamos o botão pra subir, o elevador passou pelo primeiro, pelo segundo. Quando ele ia chegar no terceiro, ele só fez assim, ó. A luzinha principal apagou e só ficou uma bem fraquinha. E lá estávamos nós, 5 adolescentes presos dentro do elevador, minúsculo, praticamente no escuro, um calor. O Gabriel, de tanto desespero que ele ficou pra apertar o botão e magicamente o elevador voltar a funcionar, ele conseguiu afundar o botão. Eu tava com muito calor, já tava começando a ficar sem ar. Aí a Lívia, do nada, falou assim, gente, tô passando mal, eu tenho aracnofobia. Eu não posso e não consigo ficar em um lugar fechado. Aí eu falei assim, é claustrofobia que se fala, ô sua maluca. No que ela deu uma risadinha, ela falou, vou desmaiar. Começou a apoiar as mãos assim na parede do elevador, foi abaixando devagarzinho, encostou assim e fechou o olho. Se ela desmaiou, morreu momentaneamente, dormiu, ninguém sabe. A gente só sabe que ela não acordou a partir daí. O tempo foi passando, o nosso desespero aumentando e tava cada vez mais quente lá dentro. E o ar foi ficando difícil de respirar também. Os celulares sem nenhum sinal. A gente gritou pedindo ajuda e nada. A gente ouviu o sinal tocando da hora da saída e a gente se tocou que a luz não tinha acabado. E que só o elevador tinha parado. Esperamos mais um tempinho, outro sinal tocou que era a galera da tarde que tava chegando, a criançada. Gente, tinha passado muito tempo e a gente ainda tava lá dentro. Eu fiquei em silêncio absoluto, porque as minhas ideias já tinham acabado e eu já tinha aceitado que a gente ia morrer. Até que o Thales pegou e falou assim, gente, vamos fazer alguma coisa. Eu não quero morrer do lado de gente feia não. O mais forte pode se levantando aí, ó, e derrubando essa porta aqui. A Giovana levantou assim, olhou dentro da cara dele. Naquele momento só se passava uma coisa na minha cabeça. A Giovana vai acabar com ele. Aí ela pegou e falou assim, me dá licença aí da porta então, que é mais forte sou eu. Deu uma leve encostada nele, né, pra ele sair da frente da porta. Ele voou na parede do elevador, porque ele era leve, ele era forte. Ela arregaçou a manga dela assim, ó. E começou a socar a porta assim, bum, 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 e gritando socorro ao mesmo tempo. Até que a gente ouviu uma voz familiar perguntando assim, ei, vocês estão presos aí no elevador? Nós reconhecemos que era a voz do Zé, o zelador lá da escola. E a gente, todo mundo junto, começou a gritar, falando que era a gente que tava lá, menos a Lívia que tava dormindo desde a hora que o elevador parou. Aí o Zé gritou pra gente que os bombeiros já estavam chegando, que era pra gente se acalmar. O que pra gente tinha sido uma aventura e acabamos ficando presos dentro do elevador, tinha se tornado uma zona do lado de fora. A partir do momento em que o sinal tocou e alguns de nós que estávamos no elevador não chegamos em casa, e nem demos nenhum sinal de vida, alguns pais ligaram pra escola perguntando se a gente estava lá. A diretora olhou a câmera de entrada e viu que a gente só tinha entrado na escola, mas a gente não tinha saído. Os pais começaram a se preocupar e foram pra escola. Nesse meio período, as crianças da tarde que estavam passando pelo corredor toda hora, estavam ouvindo uns gritos, umas brigas, bem longe assim, tipo voz de fantasma, porque elas estavam no corredor onde o elevador estava. E aí umas começaram a ficar com medo, falando que a escola tava mal assombrada. Um amiguinho foi chamando o outro, no final tava todo mundo no corredor pra ouvir as vozes do além. E virou uma bagunça a escola. Até que o zelador apareceu, ouviu e percebeu que podia ser alguém que tava preso no elevador. Imediatamente ele falou com a diretora, ela, a dona Márcia, que já tinha chamado um policial de um postinho que era do lado da minha escola, pra ajudar ela a resolver o que tava acontecendo, conseguiu, juntamente com o policial, ligar os pontos de que as crianças desaparecidas estavam esse tempo todo presas dentro da escola no elevador. Aí depois que alguns pais já estavam na escola, os bombeiros chegaram, fizeram o que tinha que fazer lá pro elevador voltar a funcionar e falaram assim, abriu. Nesse momento, a Lívia levantou igual um zumbi, bela adormecida, ajeitou o cabelo e foi a primeira a sair do elevador. Aí depois de um cochicho aqui, um cochicho ali, já tava tudo quase resolvido. O policial, o chefe que tava lá, chamou a diretora e nós 5 que estávamos no elevador pra conversar. Olhou na nossa cara e perguntou assim, alguém viu vocês entrando dentro do elevador? Algum amigo, alguém fez alguma brincadeira, alguém percebeu que vocês estavam lá? Imediatamente eu respondi que ninguém tinha visto, que ninguém sabia, que só quem sabia tava ali dentro. Aí ele olhou pra cara da diretora com uma cara de suspense assim, ó. E falou, então nós temos um problema, porque o elevador foi sabotado. Alguém mexeu no disjuntor pra não conseguir mais ligar. E pelo que aparece aqui, foi de propósito. Aí ele perguntou pra dona Márcia se ela tinha a câmera de segurança daquele corredor. E ela falou que tinha. E ele pediu pra ir lá ver as filmagens, alegando que aquilo ali era um caso muito grave. E saíram os dois pra sala da diretora pra ver as filmagens. Ficou o maior climão. Vocês estão achando que acabou por aí? Isso aí foi só o início do caos. Enquanto esse vídeo vai passando, se liga nessa fofoquinha. Estávamos na época do Free Fire. Era um dos jogos mais falados e mais jogados da atualidade. E todo mundo tinha um objetivo: alcançar a patente de mestre. E um certo dia, quando a gente estava tendo aula com a professora de matemática, que era uma das professoras mais temidas e mais odiadas daquela escola, e eu tenho medo dela até hoje. Só que não, o nome dela é Alessandra, e eu falo mesmo. Aí tinha um mini querido da minha turma chamado Daniel. Pensa em um garoto viciado em Free Fire. Ele jogava a aula inteira. Só que nesse dia a professora Alessandra viu ele jogando na aula dela. Assim que ela terminou de escrever o que ela tava passando no quadro, ela virou
virou o pescoço igual uma coruja e com o olhar da morte avistou o Daniel jogando Free Fire. Chegou na frente da cadeira dele e falou assim: Daniel, me entrega o seu celular agora. Pessoas com seu nível de intelecto deveriam treinar os neurônios pra estudar e não pra gastar em joguinhos patéticos como esse que você tá jogando. Aí o Daniel pediu, pelo amor de Deus, pra professora não pegar o celular dele, que ele tava quase pegando o mestre, que era a última partida, ele só precisava de 20 pontos. A professora disse que não queria nem saber, que se ele não entregar o celular, ele ia pra direção. Aí a professora, bem pena, pegou o celular dele, foi até a mesa dela, botou numa sacola transparente, fechou a saquinha e antes de sair da porta da sala, falou assim pra ele: Daniel, você só pega o seu celular a partir de amanhã com um responsável presente, ok? Foi e levou pra direção. Daniel se irritou, Daniel chorou, Daniel bateu a cabeça na mesa, mas o estresse passou, a professora voltou e ele só falou uma coisa pra ela: pode ficar tranquila, professora, se prepara, que eu vou pedir pra minha mãe vir buscar meu celular amanhã, tá? No dia seguinte, estávamos infelizmente tendo aula de matemática de novo. Tava lá a professora Alessandra sentada na cadeira dela, analisando todo mundo com um olhar biônico pra saber quem estava copiando ou não a matéria, até que de repente, dá um barulhão, bluf! Era a porta da nossa sala se abrindo na base de um chute, sei lá o que foi aquilo. Uma mulher gigante entra na porta de vestido, sandália. Depois que aquela mulher já tava dentro da sala, tinha dado uns 3 passos pra dentro, ela olhou pro Daniel e falou assim: filho, arrume teu material que você vai sair mais cedo hoje. Virou pra professora e falou assim: você que é a professora que tomou o celular do meu filho, não é isso? Se ele chegar em casa reclamando mais uma vez que você ou qualquer outra pessoa dessa escola encostou em algum dos pertences dele de novo, nós teremos um problema e eu vou resolver na base da minha mão, hein? Aí a professora, diante daquele circo com uma mãozada, fazia ladrão no slime, levantou super calma e pediu pra mim, Rominho, o mais fofoqueiro da escola, pra sair de sala, chamar o inspetor pra resolver aquilo ali. Vocês acham mesmo que eu ia perder aquele barraco? Na hora eu dei uma desculpa, falei que meu pé tava ruim e dei a ideia dela pedir pra Lívia. A professora pediu pra Lívia, que era uma das meninas mais lerdinhas da minha sala. E eu pensando que a Lívia ia ficar chateada porque ela ia perder a fofoca, ela ficou toda animada e falou assim: professora, deixa que eu vou, por favor. Essa moça grande tá gritando muito. Aí eu aproveito e pego o gelo pro pé do Rômulo. A moça olhando assim pra Lívia, ó. Aí a professora deixou e foi a Lívia, toda saltitamente pelo corredor. E o barraco continuou. A mãe do Daniel tava gritando cada vez mais alto. E a professora conversava com ela o tempo todo assim, ó, bem plena. Aí teve uma hora que a própria professora Alessandra falou assim: agora eu compreendo um pouco da falta de educação do seu filho. Ficou bem claro de onde que isso veio. Aí a matriarca do Daniel começou a ficar sem argumentos. E começou a difamar os professores, a escola, os funcionários. Até aí, tudo bem, né? Até que a mãe do Daniel falou assim: vocês mesmos dessa escola aqui mereciam mesmo uma boa lição. Aquela garota sem educação que saiu aqui agora é uma delas. Ela tava falando da Lívia. Aí eu tive que falar. Peguei e disse assim: ô tia, com todo respeito, todo mundo aqui odeia essa aula, mas entre ela e continuar ouvindo o que a senhora tem a dizer, eu prefiro a aula de matemática. O primeiro lacre que eu dei na minha vida. A turma toda foi indo na minha, todo mundo gostou. Eu fiquei me sentindo todo bobo, mas por dentro eu tava morrendo de medo daquela mulher tacar uma cadeira na minha cara. No momento em que ela ia me responder, a Giovana foi a menina mais barraqueira que eu conheço. Dá um tapa na mesa, levanta e fala assim: ai, Daniel, com todo respeito, arruma esse material logo e tira tua mãe daqui da sala. Porque a professora Alessandra é mal educada, é mal educada. Ela é ignorante, é ignorante. Ela é grossa sem necessidade nenhuma. É, com todo respeito, tá, professora? Mas tanto você quanto a sua mãe estão errados. Então, acelera com esse material aí. Porque senão a gente vai ter um barraco de verdade aqui dentro. Daniel nem terminou de arrumar as coisas dele. Saiu pegando tudo que ele podia. Falou: vamos, mãe, vamos. Você já pegou o celular, já pegou o celular. Mas antes de sair, a mãe dele falou assim: eu tô indo embora, mas sexta que vem tem reunião de pais e professores. E eu espero encontrar a senhora lá. Apontando pra professora Alessandra. E ela continuou dizendo: e espero também encontrar o seu pai, o seu e o da menina que saiu. Falando de mim, da Giovana e da Lívia. Porque ela ia pisar pra fora da sala, ela deu uma encarada na Giovana. E a Giovana tava literalmente olhando assim pra ela. No que eles saíram, a sala foi a loucura! Todo mundo começou a bater palma. A gente tava em um período em que não tinha muito entretenimento, porque o diretor substituto era um porre, a gente não conseguia fazer nada. E já tinha um tempo que não tinha um barraco desse na escola. Aí, resumão aqui pra vocês. A Lívia voltou quase no final da aula. Meia hora depois que o Daniel tinha ido embora. Em uma mão ela tava com um cafezinho, na outra um copo cheio de gelo. Falou que tinha demorado porque ela parou pra bater papo com a tia na cantina e acabou se distraindo. Enquanto tava quase chegando, na sexta-feira, no dia da reunião de pais e professores, eu e os meus amigos, nosso grupinho apocalíptico, combinamos de ir com os nossos responsáveis. Porque aparentemente, essa reunião se transformaria em um dos melhores barracos do ano. Uma vez que um professor faltou lá na escola, e o nono ano, aquele povo ridículo, foi fazer aula de educação física junto com a minha turma. Só que tinha um pequeno detalhe: a minha turma e a turma do nono ano se odiavam, porque eles falavam que a gente era imaturo, um bando de crianças que a gente só gritava. Era verdade o que eles estavam falando? Era verdade. Eles tinham o direito de zoar a gente só porque eles eram mais velhos? Sim. O professor de educação física tomou uma turma de cada lado da quadra e falou que a gente ia se enfrentar num jogo de queimada. Queimado, baleada, tiroteio, tanto faz. É aquele jogo que tu dá bolada nos outros. Ia virar um massacre. E eu, como representante de turma, falei assim: a nossa turma topa, vamos amassar eles. Aí, menina, o abate começou. Eles tinham jogadores fortes, meninas rápidas e habilidosas, mas a gente tinha o povo e o Clayton, que eu era um menino que já tinha repetido umas 5 vezes. Pensa num moleque grande. Reta final do jogo, do time do nono ano, só tinha uma menina lá que fazia ginástica, que eu não lembro o nome dela. E se eu lembrasse, eu ia expor ela aqui. A Júlia Pereira. Pensa numa menina chata. Meu time tinha sobrado quem? Eu, um carequinha, magrelo, baixinho, que sabia desviar da bola. Quando o Clayton foi queimado, ele queimou aquela songamonga da Júlia. A Júlia jogou, passou de raspão em mim. Mentira, a gente tinha queimado, mas se eu falasse a verdade, a gente ia perder. O time do nono ano começou a gritar, falando que tinha acabado, que eles tinham ganhado, que tinha me queimado. O professor perguntou assim: queimou, Rômulo? Aí eu falei assim: claro que não, pegou de raspão. Aí as duas turmas começaram a discutir uma com a outra. Aí quem tava do lado de fora entrou pra me defender, outras pessoas querendo me matar. E tinha virado um circo, uma arena. Só começou a se xingar e daqui a pouco tava uma massageando o outro. Um desastre, uma gritaria. Aquilo lá tava uma maravilha. O professor e 2 inspetores separaram o pessoal que tava
se ajudando. O professor gritou. Rômulo disse que não foi queimado e o jogo acabou. Foi uma comemoração. Mas no mesmo dia, os moleques do 9º ano se juntaram de mulão e me cercaram no portão da escola. Oi, vou contar do dia em que eu fiquei perdido no mato quando eu fui fazer uma trilha. Enquanto eu conto a história, vai acompanhando essa receita. Estava eu e os meus 3 amigos mongolóides decidindo do que a gente ia brincar. Aí o meu amigo Sabichão falou assim: pô, bora brincar de explorador e ir na trilha do labirinto. Eu sei andar aquilo tudo lá, eu ia com meu irmão, mané. E como na época só um dos meus 3 neurônios funcionava, eu falei, bora! E o Patati, o bobão retardado do grupo, falou assim: pô, bora, vou gastar minha onda lá em cima. Aí fomos nós, os 4 aventureiros da Shopee, e entramos mata dentro, trilha dentro, sobe, 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 sobe. Entra num caminho, passa no outro, pula pedra. Aí depois de umas meia hora andando, eu percebi que o Sabichão tava mais perdido do que eu. Perguntei assim: você sabe mesmo o caminho, né? Aí ele falou assim: não, eu não tô perdido não, é que o caminho tá meio diferente, entendeu? E falei assim: eu quero ir embora daqui agora. Vamos descer que eu não quero virar comida de onça. Por fim, o grupo todo começou a descer. Depois de um tempo andando, o Sabichão virou pra trás com a maior cara de pau e falou assim: acho que a gente tá meio perdido. Aí o Patati falou assim: então a gente vai ter que acampar, mané. O Lucas sentou no chão, começou a chorar falando que ele ia morrer, que nunca mais ia ver a família dele. E meio ao caos eu surtei. Olhei pra eles e perguntei se eles tinham comido cocô antes de sair de casa. E a gente vai sair daqui sim. E vivos, porque eu me recuso a morrer do lado de vocês. Tomei a liderança e mandei todo mundo me seguir. E a gente deu 5 passos. O Lucas prendeu a porcaria do pé dele na lama. Caiu de cara no chão. Aí eu, com toda delicadeza, levantei ele e falei: vamos continuar andando, por favor? Aí ele: mas eu caí. Eu falei: não interessa. Nisso, lá no fundo, eu comecei a escutar um barulhinho de água. Segui a direção do barulho e achei um pequeno córrego. Aí eu pensei: se a gente seguir esse fluxo aqui, uma hora a gente vai chegar na civilização. Por fim, a gente já tava em outro bairro, mas a gente chegou em algum lugar. Eu passei a ter ódio de trilha. Sabe quando que eu fui fazer trilha de novo? 3 dias depois com as mesmas pessoas. Oi, vou contar pra vocês o dia que a minha amiga se mijou no ônibus. Enquanto eu vou falando, vocês vão vendo essa receita aí. Cheguei na escola com a minha amiga e já tava dando tudo certo, porque a luz tinha acabado. Aí a escola virou uma zona, e a galera começou a sair de sala. Aí, de repente, a luz voltou e a diretora apareceu. Isso foi um corre-corre, um empurra-purra, uma gritaria. E a minha amiga Rayane Fura-Olho deixou o celular pocket dela cair no chão. E todo mundo saiu chutando. Ela foi conseguir pegar ele lá do outro lado do corredor. Quando tava quase na hora da gente ir embora, a menina da nossa sala, a Brunão Delicada, decidiu subir em cima da mesa pra fofocar. E ela não sossegava. E não deu outra, a mesa caiu. Aí foi ela, o material e a dignidade toda pro chão. Depois que a sala toda riu, inclusive eu e a minha amiga, fiz o papel de colega e fui perguntar se tava tudo bem. Mas aí a Brunão nem se machucou. Não muito. Aí eu e minha amiga pegamos o ônibus pra ir pra casa. Só que tava tão cheio, que se alguém peidasse lá dentro, umas 6 pessoas iam morrer. Aí eu e minha amiga maluca, que eu não vou revelar o nome, Lorena Pé de Peixe, começamos a rir muito. Porque a gente começou a lembrar das coisas que tinham acontecido no dia. Só que aí na curva, o motorista perna de tábua não pisou no freio. E o cara sem noção, bife de rato que tava atrás de mim, achou que tava num filme e não segurou em nada. Deixou a vida levar ele. Só que a vida jogou ele pra cima de mim. Aí ele caiu, me espremeu contra a barra, eu me desequilibrei e dei uma leve encostada na cabeça da moça na minha frente. Aí pronto, a minha amiga começou a rir e não conseguiu parar mais. Teve uma crise de riso, chorou horrores junto com o riso. Só que aí começou a subir um cheiro de xixi muito forte. Aí eu pensei, ou eu tô mijado, ou alguém fez as necessidades básicas dentro dessa merda. Deu 2 minutos, a minha amiga puxou a cordinha e falou: esqueci que eu tinha que comprar um negócio pra minha mãe, e desceu correndo do ônibus. Eu olhei a Pé de Peixe descendo e falei: tá, tudo bem, deixei passar. Depois de 2 anos eu fui saber a verdade. Nós estávamos conversando sobre as humilhações que a gente já tinha passado. Porque não basta ser pobre, a gente tem que passar uma vergonha. Aí a minha amiga confessou pra mim que ela tinha se mijado naquele dia que o cara tinha caído em cima de mim. Ela me contou porque já tinha passado muito tempo. Tava mais tranquila. Aí sabe o que eu fiz? Contei pra todo mundo! E hoje em dia ela nem fala mais comigo. Oi, estava eu na minha pré-adolescência, brincando de pique-esconde, debaixo de um sol de 40 graus queimando minha careca, porque eu era retardado mesmo. Aí estava eu e os meus amigos brincando e rindo igual umas hienas. Aí numa hora que tava todo mundo se escondendo, passou um moleque na rua 3 anos mais velho que eu. Só que esse moleque, aquele idiota, decidiu contar onde todo mundo estava escondido. Eu costumava ter medo dele, porque ele era mais forte. Só que nesse dia, a raiva superou o medo. Aí eu saí do meu esconderijo boladão, com meio metro de altura, e falei assim: gente, pode sair todo mundo, porque o babacão aqui, ó, contou onde a gente tava. Pra quê? Aí ele pegou e falou assim: o que tu disse, menor? Aí eu, com medo, porém com muita raiva, respondi: eu gaguejei? Nisso eu olhei pro lado, os meus amigos estavam assim. Nisso eu me dei conta do que eu tinha falado. E fui chegando lentamente pra perto do meu portão. Enquanto aquele babaca, que eu esqueci o nome, Leonardo, foi vindo pra perto de mim falando: repete que eu vou te arrebentar, repete que eu vou te arrebentar. Eu já tava indo embora, quase pedindo desculpa. Aí ele falou assim, ó: você é igual a todos da tua família. Uns merda. Eu já tava quase dentro de casa, aí eu fiz assim: Não fala da minha família, não.
Aí depois eu saí correndo pra dentro de casa, falando pro meu pai que ele queria me bater. Aí meu pai me defendeu, mandou ele ir embora, e eu me saí muito bem nessa situação. Só que eu passei os últimos anos em que eu morava naquele bairro evitando ele. Porque ele jurava que quando ele me achasse, ele ia me matar. Então, Leonardo, se você tá vendo esse vídeo e você me achar, eu vou fazer igual eu fiz da última vez. Saí correndo. Oi, gente, eu saí do dentista e no caminho pro meu ponto de ônibus eu passei numa praça. E a praça tava lotada de criança. Até que uma menininha passa por mim, quase quebrando o pescoço, e faz assim. Ela começou a gritar, falando que me conhecia do TikTok, que não perdia uma fofoca. Aí passou uma dupla de crianças. Aí o menino me encarou, olhou dentro da minha cara e falou assim: aí, tu é o menor do TikTok, né? Aí a fama começou a subir na minha cabeça. Eu falei assim: sou eu mesmo. Aí ele cruzou os braços e falou assim: então prova que é você. Aí eu falei assim: é o quê? Não preciso provar que sou eu. Só falei isso porque meu celular tava descarregado e não tinha como eu mostrar pra ele. Aí ele falou assim: viu, é fake, eu sabia que não era você. Aí eu levantei a minha mão assim, olhei no fundo do olho dele e fiz assim. Oi. Aí ele surtou, pediu pra tirar foto, me deu um abraço. Aí um monte de criança começou a se reunir em volta de mim. A situação ficou fora de controle. Acho que já tinha tirado mais 10 fotos. Chegou um pré-adolescente se gravando e eu aparecendo lá atrás, falando assim, ó: aí, irmãzinha, tá vendo aquele menor lá atrás? É o do TikTok, aquele chatão fofoqueiro que tu assiste. Encontrei ele aqui na praça, não aguento mais ouvir a voz dele. Mas no final, quando todo mundo já tinha tirado foto comigo, veio ele e pediu pra tirar foto comigo. Aí sabe o que eu fiz? Tirei. Provavelmente ele assiste minhas fofocas aqui também. Porque ele falou o meu nome, seu Maria Fifi. Eu falo mesmo. Depois de conversar horrores, tirar foto com todo mundo e fofocar, dei tchau pra galerinha e fui em direção ao meu ponto de ônibus. Aí uma menininha veio gritando, me puxou o meu casaco e falou assim: oi, meu nome é... tananã, 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 que eu não posso falar pra não expor o nome dela. É Sofia, eu falo mesmo. E eu tenho uma história, uma fofoca que aconteceu comigo lá na escola. Muito engraçada, você pode contar no TikTok, por favor? Só que assim, as fofocas que eu conto aqui são minhas, do meu irmão ou das minhas amigas. Eu contei história de seguidor aqui. Eu perguntei pra ela qual que era a história, porque se fosse muito boa, eu ia contar. Aí ela falou assim: é do dia que eu tava com dor de barriga e me caguei na escola. Aí eu olhei pra ela de baixo pra baixo, porque ela era baixinha, e falei assim: meu Deus, me manda essa fofoca agora! E assim que eu receber a história completa, a primeira coisa que eu vou fazer é vir fofocar pra vocês. Oi, vou contar pra vocês do surto de piolho que teve na minha escola. O ano todo, o sexto ano vivia infestado desses bichinhos. Até aí, tudo bem, a minha turma não socializava com a turma do sexto ano. E eles odiavam a gente. Falavam que a gente se achava os reis da escola. Em nossa defesa, em defesa da minha turma, esquece, realmente a gente se achava. Só que tinha um pequeno detalhe: a menina mais rica da escola, a que se achava só porque tinha dinheiro, era inteligente e bonita. Gente, eu tava refletindo aqui, ela podia se achar, né? Ela tinha tudo. Mas não interessa, ela era enjoada, entendeu? Era desumilde e sempre que ela tinha oportunidade, ela lembrava que a gente era pobre. Eu só não vou falar o nome dessa garota porque minha mãe tá aqui assistindo grava vídeo. Já tá me ameaçando aqui, falando que não gosta dessas coisas. Gente, eu não consigo, entendeu? É Júlia, o nome dela. Aí, essa menina que eu falei que era metida, tem uma irmã que estuda no sexto ano. E, inevitavelmente, a Júlia ia ficar com piolho. Até que um certo dia, a Júlia tava fazendo o dever distraída e ela tava num coça-coça naquela cabeça. Aí alguém da minha sala, que não gostava muito dessa menina, espalhou e fez fofoca que ela tava com piolho. A fofoca chegou nela, ela começou a espalhar que era caspa e não piolho. Aí o pessoal da minha turma caiu na historinha e ficaram convivendo normalmente. Mas eu não caí naquela historinha não, meu filho. Eu fiquei bem de longe. Pra não pegar piolho, meu filho, eu não tava maluco. Se bem que eu era careca, né? Passou aquela semana toda, chegou no final de semana. Quando foi na segunda-feira, a Júlia, que tinha o cabelo batendo na cintura, e a irmã dela estavam com o cabelo aqui, ó. Coincidência? Eu acho que não. Os meninos e as meninas da minha turma estavam com muito piolho. Aquela segunda-feira foi um surto. Todo mundo desesperado, coçando a cabeça. A Sonsinha explicou, né, que ela tinha visto um piolinho na cabeça dela e decidiu cortar o cabelo. Só que não, né, devia ter mais piolho na cabeça dela do que aluno naquela escola, de tanto que ela coçava aquela cabeça. E a gente tava sentada na cadeira, tu passava, dava pra ver a Islândia, os piolinhos brincando, gente, em família. Aquela semana a situação só piorou. Do sexto, que tinha passado pro nono, passou pro oitavo, que passou pro sétimo, que passou pros professores, que passou pra dona Márcia, diretora. Aí ela foi dar o anúncio na nossa sala, né, que era um bilhete pros pais cuidarem melhor um pouquinho dos filhos. E enquanto ela dava o anúncio, ela não parava de se coçar. Eu fui o único que não peguei piolho. Mentira, umas 4 vezes eu vi uns 3 escorregando assim, ó, brincando de escorrega na minha cabeça. Mas como eu era careca, eles não ficavam muito tempo perto de mim, não. Aí passou um tempo, né, que os bilhetes foram mandados. Os responsáveis começaram a dar remédio, cuidar das crianças, e na escola a gente tinha que ter um afastamento. E assim que a piolhada acabou, a irmãzinha da Júlia, que era criança inocente, deixou escapar que ela pegou piolho do Miguelzinho do sexto ano. E sabe de quem que era filho? Da diretora! Dona Márcia piolenta! Piolenta! Dona Márcia, se você ver esse vídeo, foi só uma fofoquinha. Não me expulsa da escola, pelo amor de Deus. Oi, eu vou fofocar pra vocês do dia que teve excursão escolar pra outra cidade e o motorista do ônibus se recusou a trazer minha turma de volta. Durante a viagem, a minha turma, que era a mais bagunceira da escola, não tava se comportando igual a gente costumava se comportar dentro do colégio. A gente tava 3 vezes pior.
A minha turma escolheu a tia da cantina e o inspetor novato pra ir com a gente na viagem. A primeira coisa que deu errado é que o menino da minha sala decidiu ir no banheiro e ficou lá, metade da viagem indo no banheiro. Gente, quando ele saiu, aquele cheiro de merda, porque a criatura conseguiu, entendeu? Entupir o vaso. Sério, gente, tava podre. Enquanto eles estavam lá desentupindo o vaso, olhamos pro menino que tinha cagado, que eu não vou falar o nome dele porque seria uma sacanagem, porque o que ele passou foi uma vergonha. Começou uma torcida, João Cagão, João Cagão. Quando finalmente já tava tudo liberado lá no vaso e o ar já tava puro de novo, a viagem continuou, né? Aí do nada, um sem noção lá, que não podia ver silêncio, era eu, gente. Comecei a cantar assim, ó. A Marina roubou pão na casa do Ju. O pessoal começou a fazer um coral, todo mundo entrando na brincadeira. Quando chegou na vez, a gente cantou o nome da Júlia, a menina mais enjoada da minha sala. A Júlia roubou pão na casa do Ju. Aí ela levantou do banco e falou assim, eu roubei. Ela começou a discutir com o povo. Esculachou a gente, entendeu? Falou que tinha dinheiro, que não precisava ficar roubando ninguém, não. Começou a ficar mais estressada porque o pessoal não parou de cantar. E falou assim, por isso que eu odeio essa turma, entendeu? O próximo que vier me estressar, eu não sei nem do que eu sou capaz de fazer. Aí a Giovana Furacão, a quebra-ossos, levantou assim na frente da Júlia e falou assim, menina, mas foi só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Tu quer resolver comigo? Aí a Júlia olhou assim pra ela, né? Fez assim e falou, não, já que foi uma brincadeira, tá tudo bem. Sentou no lugar dela e foi o resto da viagem, ó, calada. A gente tava esperando uma briga, né? A gente queria o quê? Um fight. Ficamos decepcionados que ela foi sonsa e não peitou a Giovana. O resto da viagem foi uma bagunça. Deixaram a comida cair no chão. Na hora do quebra-mola, o povo tava tudo pulando, o menino bateu a cabeça no bagageiro. Não deu um galo na cabeça, não. Tava nascendo uma criança. Tão grande que ficou o ovo que tava aqui, ó. A menina, no finalzinho da viagem, lembrou que tinha caixinha de som. Começou a botar uns funk pesadão. Aí teve uma galera dançando, teve uma galera rindo, uma galera dormindo, o povo cantando. Nem tava parecendo que todo mundo se odiava. No que chegou no zoológico em outra cidade, a gente desceu e o motorista começou a desabafar com o inspetor e com a tia da cantina. Falou que não ia levar a gente de volta, que é muita bagunça, que ele se estressa, que ele não consegue se concentrar no trânsito, que a gente grita muito. Ele só falou a verdade sobre a nossa turma e tava certo? Sim, mas ele tinha o direito de esculachar todo mundo? Tinha. O inspetor começou a falar, não, pelo amor de Deus, não deixa a gente aqui não. De tanto que o inspetor insistiu, o motorista acabou aceitando levar a gente de volta. Que era o mínimo que ele tinha que fazer, né? Ele ia abandonar a gente lá com os bichos. Aí o motorista juntou nossa turma e começou a falar. Aí, pessoal, na hora que o passeio acabar, se vocês voltarem bagunçando pra cidade de vocês, vou abandonar todo mundo no meio do caminho, beleza? Aí o pessoal, ok, tranquilo, foi mal aí, motor. Aí o resto da excursão, vocês já sabem como é que foi, né? Minha turma tocou o terror no zoológico e tocou o terror no ônibus voltando. Os funcionários do zoológico ligaram pra diretora pra reclamar da nossa turma. E o motorista, no meio da viagem voltando pra casa, surtou, gente. Começou a colocar a gente pra fora do ônibus. Oi. Vou contar pra vocês o dia em que uma professora fez barraco comigo e com as minhas amigas. No final de todo o bimestre, a minha turma se reunia e fazia uma lista de café da manhã pra todo mundo levar alguma coisa e a gente comer todo mundo junto na escola. Só que esse café caiu na aula da professora mais chata daquela escola, que eu não vou nem falar o nome dela, porque agora que meus vídeos estão tendo um alcance bom, esse vídeo pode chegar nela, ela pode me reconhecer e eu não quero nenhum processinho nas minhas costas. Gente, é Lidiane. Aí ela chegou na minha sala e começou a pressar a gente. Ela falou assim, seguinte turma, eu vou passar a atividade aqui no quadro e assim que eu terminar, vocês vão guardar tudo pra eu explicar a matéria. No que ela foi na mesa dela pra pegar a caneta, escorregou na água que a minha amiga tinha deixado cair mais cedo. Aí ela só fez isso aqui assim, ó. Oi! Na hora que eu e as minhas amigas vimos que ela só não tinha caído porque ela tinha conseguido apoiar o braço na mesa, a gente começou a rir muito. Eu tava com refrigerante na boca. Aí eu fui rir, me engasguei, cuspi no meu uniforme e na minha amiga, saiu refrigerante pelo meu nariz. A outra amiga tava comendo bolo. Ela foi rir da professora e começou a se engasgar. A gente sentou no chão de tanto rir e eu chorando. No que a professora Lidiane viu a zona, ela começou a humilhar a gente. Falou que a gente não ia dar certo na vida. A gente perturbava todas as aulas dela porque a gente não parava de rir. Que tinha que separar nós três, senão a gente ia atrapalhar o resto da turma. E agora que eu tô parando pra prestar atenção no que ela falou, gente, ela tava certa. A gente não conseguiu parar de rir. A professora gritando horrores na nossa cabeça, parecendo um circo. Aí a professora tirou 2 pontos nossos. E depois que já tava tudo armado e cada um já tinha ido pro seu lugar, ela me botou no meio da sala, a minha amiga num canto e a minha outra amiga no outro. E essa professora ainda esculachou a gente na reunião de pais e os responsáveis. Aí minha mãe ouviu aquele bando de reclamação, chegou em casa e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fofoquei, né, tudo. Aí adivinha só? Minha mãe começou a rir também. Oi. Fofoca da briga do Gabriel e do Miguel. Quando o Gabriel dedurou que tinha sido eles dois que tinham colocado a taxinha na cadeira da professora, o Miguel deixou bem claro que se desse merda pro lado dele, que ele ia arrebentar o Gabriel. Eles já abriram a porta e chegaram na nossa sala discutindo, gente. Aí o Miguel falou assim, vou continuar de graça pra tu ver se não vou te quebrar na hora do intervalo. O Gabriel olhou pra cara dele e falou assim, quem? E o Miguel respondeu, eu mesmo. Aí o Gabriel, te perguntou alguma coisa. A minha sala virou um estádio de futebol. Todo mundo gritando, batendo palma, jogando caderno. Aí quando a professora conseguiu acalmar todo mundo, mas os 2 bocós que estavam rindo igual uns idiotas no canto, igual uma hiena, não paravam nem um minuto. Os 2 bobões era eu e a minha amiga. A turma ficou em silêncio e o sinal do intervalo tocou. Foi a turma sair de sala que o Miguel e o Gabriel começaram a discutir feio. Aí juntou uma roda de fofoqueiro em volta deles dois. Tu acha que eu e a minha amiga íamos ficar naquela
muvuca. Só pra ver duas crianças se bater? É claro que sim, ainda ficamos na primeira fileira. Depois de uns 15 segundos xingando uma mãe do outro, o Miguel perdeu a paciência e deu um chute na perna do Gabriel. Chamou ele de merda e falou da irmãzinha autista dele. Em uma fração de segundos, o Gabriel invocou o Goku, o Jack Chan e o Karate Kid. Só deu um soquinho na cara do Miguel. Eu acho que foi tão forte e pegou no lugar tão certo que o Miguel caiu deitado no chão. E não abriu o olho não, ficou lá igual a Bela Adormecida. Aí aquelas duas fofoqueiras X9, dedo duro do 7º ano, que eu não vou falar o nome porque a mãe delas é advogada e vai querer me processar. É Maria Clara e Sofia. Elas falam da vida de todo mundo, eu não posso falar da vida delas aqui? Eu falo mesmo. As duas sonsas foram e chamaram a diretora. Falaram que a minha turma do 8º ano tava todo mundo brigando. Resultado, minha turma ficou sem passeio, ouvindo bronca durante 3 horas, sem intervalo 1 semana, o Gabriel foi suspenso e o Miguel foi direto pro hospital mais próximo. Oi, fofoca do dia que eu fui preso. O povo da bagunça se juntava, iam no mercadinho, enchia o bolso de bala, a mochila. Eles pegavam um pacote de biscoito e compravam, pra ninguém suspeitar que eles estavam roubando. E a minha mãe sempre me falou que se me pegasse fazendo coisa errada, ela ia fazer com que eu desejasse renascer. Porém, teve um dia que eu caí na cilada do inimigo. Saí mais cedo porque eu tinha feito prova, e aí o coisa ruim, vestido de Raíssa Pimentel, que era a menina mais sinistra da minha escola, ela chegou pra mim e falou assim: ai, bora lá no mercadinho me dar uma força. Fazia aquelas coisas. Aí eu pensei comigo, por que não? Eu tava me achando na Casa de Papel. Enquanto a Raíssa, que já era experiente, pegou 6 balas e botou 3 em cada bolso, eu peguei logo mais 10. Aí ela pegou um pacote de biscoito e um bis e foi lá passar no caixa. O caixa passou, ela pagou com cartão, tudo tranquilo, estávamos indo embora, gente. O segurança grita assim: Ô, vocês aí. só ali eu já tinha me mijado. Aí eu já gritei assim com ele: Moço, desculpa, foi sem querer. Aí o segurança olhou dentro da nossa cara assim, ó, e falou assim: foi sem querer o quê, rapaz? O cartão caiu ali, ó. Mas peraí, por que tu tá assustado? E a Raíssa com a mão assim, ó, doida pra afundar minha cara no chão. Até eu conseguir me explicar, ele chegou perto da gente, pediu pra esvaziarmos os bolsos. E aí o caos começou. O segurança chamou a gerente da loja e a gente foi encaminhado pra uma sala. Chegando lá, eles falaram que já tinham chamado a polícia. Eu chorando horrores, pedindo pelo amor de Deus, fazendo 29 orações. A Raíssa Pimentel aqui, ó, encostada na porta, me olhando com uma cara de pena misturada com nojo. Aí a Raíssa Pimentel me mandou calar a boca, que ela não aguentava mais me ver falando e chorando, e falou que era pra eu ficar quieto, que ela dá um jeito em tudo. Aí chega o policial. Mandou a gente seguir ele até o carro que ele ia levar a gente pra delegacia e lá ele ia chamar nossos responsáveis. Aí, quando ele falou isso, ela me olhou com um olhar de tipo: confia em mim que eu sei o que eu tô fazendo. Fomos, seguindo o policial, ele acompanhando a gente até o carro, né? Só que sem algema, tá, gente? Claro, porque nós éramos adolescentes, crianças. No que o policial foi andando, faltavam 5 passos pra ele chegar no carro. A gente já tinha saído da loja, tava logo atrás dele. Ela me cutucou e falou assim: corre muito! E saiu correndo! E eu fui atrás dela, né? Não sou bobo. Nunca corri tanto na minha vida. Simplesmente, no outro dia, a diretora pega um microfone, para da fila da entrada, todas as turmas reunidas do colégio inteiro, chama a gerente da lojinha, 2 seguranças e 3 policiais pra fazer o reconhecimento facial das pessoas que tinham roubado naquela semana. E avisou que naquela hora mesmo, todos os responsáveis de quem estava envolvido seriam chamados. E no que deu? Esporro, esculacho generalizado. E também teve barraco entre os pais. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu fingi que eu desmaiei na rua e chamaram a ambulância. Eu estudava de tarde, estava quase na hora de eu ir pra escola, escrevendo a última linha daquela bosta daquele trabalho. Tava pensando na última coisa que eu ia escrever e com a caneta aqui na boca. Ela não deu uma estouradinha. Ela começou a jorrar tinta azul na minha boca. Eu já tava pronto, gente, arrumado pra ir pra escola, o ônibus ia passar. Enchi minha boca d'água, pasta de dente, escovei rápido e fui. Quando eu cheguei no centro da cidade, veio aquele sol de 40 graus, dando rajada na minha careca, que eu era careca. Eu com um trabalho gigante na mão. A boca parecia que eu tinha tomado 3 socos e tava com 2 tipos de hemorragia diferentes. Eu fui e tropecei numa pedra. Eu não só tropecei, eu chutei ela e voei no chão. Aí, né, minha primeira reação foi o quê? Ficar ali. Na minha mentalidade de mongoloide, era menos vergonhoso você ter desmaiado do que você ter caído de cara no chão. Não deu 1 minuto, encheu de gente em volta de mim. Pessoal me cutucando como se eu tivesse morto. Ei, menino, acorda, acorda. Eu acho que ele tá fingindo. A boca dele tá roxa, a boca dele tá roxa. Oi, galerinha do Story, eu tô aqui no centro da cidade, esse menino acabou de cair. Gente, ele vai morrer, ele tá morrendo. Vai ficar tudo bem, tá? A gente vai ficar aqui te abanando, respira, respira. E a muvuca só aumentava. Naquele momento eu tava com mais vergonha de levantar de novo. Até que teve uma hora que eu só escutei uma voz do além falando assim: a ambulância disse que chega em 3 minutos. Naquele mesmo instante, o espírito de Bela Adormecida saiu do meu corpo. O povo me perguntando se eu tava bem. Eu levantei, e eu falei assim: a minha pressão só caiu, tá tudo ótimo, de verdade. Saí andando.
igual uma formiguinha. Cheguei na escola, fiz o sonso, agi naturalmente com a cara mais limpa do mundo. Só que não, né? Porque a minha boca tava mais azul do que quando eu saí de casa. Aí começaram a me chamar de Smurf calvo. E quem começou com esse bullying foi uma menina que na época era do 9º ano. Ela tem sorte de eu não lembrar o nome dela, porque senão eu ia expor meio. É Vitória Cunha. Oi, eu vou fofocar pra vocês do dia em que a pior turma da escola ganhou, através de uma gincana, um passeio gratuito pra um zoológico em outra cidade. Minha turma tava agindo normalmente. Aí veio a dona Márcia. Explicou pra gente que a turma campeã ia ganhar um passeio pra um zoológico, tudo gratuito. Aí ela pediu que através de uma votação a turma escolhesse 4 pessoas. E esses 4 alunos dessa sala representariam a turma na gincana, respondendo as perguntas e subindo pontos até ter um campeão. Dos 4 alunos que foram escolhidos na minha sala, eu só vou contar um deles pra vocês, que sou eu. Sim, gente, o pessoal me escolheu. Eu podia até ser fofoqueiro, boca aberta, boca de caçapa, boca de leão, mas eu era um fofoqueiro nerd. Os outros 3 alunos que foram escolhidos, eu nem vou falar o nome deles, porque é um mais insuportável e mais chato do que o outro. E o dia que eu tocar no nome deles é porque eu tô maluco. Tinha a Júlia, a riquinha da minha sala, se achava, mas ela era inteligente. Giovana Furacão, a mais barraqueira da escola, só foi escolhida porque o pessoal tava com medo dela quebrar todo mundo na hora da saída. E o Gabriel, que era chato, palhaço, irritante, entendeu? E só falava de futebol. Gente, que equipe é essa? O nosso time, em comparação ao das outras turmas, tinha inteligência dos 4 juntos de uma porta. A diretora tava feliz porque ela tinha certeza que a gente ia ficar em último lugar. A hora de sair com todo o deboche do mundo, falou assim: é, gente, realmente, se esse time aqui ganhar, vou ter que me aposentar, hein? Aí nós 4, os representantes, tivemos que se juntar depois da aula pra discutir a melhor forma de estudar. E através da nossa conversa a gente chegaria em um acordo. O único acordo que a gente chegou foi que a gente precisava ganhar aquela merda e a gente só ia ganhar se a gente roubasse. E foi o que a gente fez. Faltando um dia pra gincana, a Júlia, a queridinha de todos os funcionários daquela escola, chegou no inspetor novato e falou assim: oi, então a diretora pediu pra fazer mais 2 cópias da folha da gincana de amanhã. E deixar separadinho aí que ela já vai vir buscar, tá bom? O inspetor super acreditou. Destrancou a gaveta, pegou a pasta que tava com todas as perguntas, fez 2 cópias e deixou em cima da mesa dele. Porque a Júlia chegou na sala de aula, ela deu uma piscadinha pra Giovana e uma piscadinha pra mim. A gente já sabia que era hora de agir. A Giovana e o Gabriel, de propósito, começaram a fazer um barraco um com o outro. O inspetor desesperadamente foi lá na nossa sala de aula resolver a situação. No que ele entrou na sala, eu saí, fui na sala dele, peguei uma das cópias, dobrei, guardei no meu bolso. Cheguei em casa, pesquisei a resposta de todas as perguntas, passei as respostas todas pra 4 papeizinhos, já que as respostas eram só A, B, C ou D, levei pra minha equipe no dia e sentamos na bancada pra responder as perguntas. A gincana começou e a gente acertou um monte de perguntas. Os professores, tudo se coçando. As outras equipes sem entender nada. E a gente lá, sentado com papel minúsculo na nossa mão, respondendo quase tudo. Dona Márcia, angustiada, entendeu? Coçando a cabeça, indignada porque a gente tava ganhando. Resultado, nossa turma ganhou! Aí na hora de pegar o prêmio, subiu eu e Giovana Furacão. O povo da escola, tudo aplaudindo a gente. Aí na hora da gente descer, eu falei assim pra diretora: Dona Márcia, foi um prazer participar da gincana. Uma pena que a senhora vai ter que se aposentar, né? Faltava isso aqui, ó, pra ela surtar. Gente, eu contei essa fofoca aqui pra vocês, mas não é pra incentivar vocês a trapacearem e a roubar, não, tá? Inclusive, eu me arrependo muito. Mentira! Valeu cada segundo passeio, foi melhor do que a sensação de vitória. A minha turma tocou o terror no ônibus e no zoológico. Foi uma maravilha. Oi, enquanto a receita passa, vou fofocar pra vocês do dia em que eu e os meus amigos fomos suspensos porque a gente apagou o quadro da professora. A minha antiga professora de matemática, que ela tem que agradecer a Deus que eu esqueci o nome dela, é a Alessandra. Ela odiava a minha turma, mas o ódio dela era diferente. Se você esquecesse o livro, ela tirava ponto. Se você conversasse enquanto ela estivesse falando, ela tirava ponto. Se você respirasse pela boca, ela te tirava. Aí um certo dia, essa professora tava atacada. Tava dando fora em todo mundo. Aí eu humildemente levantei a minha mão. Eu falei assim: professora, eu posso ir ao banheiro? Aí ela parou de escrever no quadro e virou assim pra mim. Começou a surtar, falando assim, ó: toda hora alguém quer ir no banheiro. Vocês não tem banheiro em casa, não? Vai na hora do recreio, ninguém vai sair agora, não. E sabe o que eu falei pra ela? Nada, porque senão ela ia tirar ponto meu. Mas eu e o meu grupinho do Deregundê não deixamos barato, não. E já sabia que aquela professora, aquela linda, aquela maravilhosa, aquela simpática, educada, na hora do intervalo, ela deixava um monte de continha no quadro pra gente fazer quando voltar. Eu e os Deregundês voltamos pra sala 5 minutos antes do intervalo acabar. Aí eles ficaram na porta olhando, enquanto eu ia apagando alguns números dessas continhas. E eu, idiota, achei que ninguém ia perceber. Aí o intervalo acabou, todo mundo já tava na sala. Aí chegou a professora: quem foi o delinquente que apagou esse quadro? E eu na cadeira assim, ó. Ela falou que ia perguntar pela última vez e se a pessoa não se manifestasse. E a turma toda, adivinha só, ia perder 3 pontos. Aí a galera que já sabia que eu tinha feito começou a olhar pra mim com cara de ódio. Aí eu levantei e falei assim: fui eu, professora. Na hora que ela ia começar o lacre dela, o meu grupinho do Deregundê começou a levantar um por um e falar assim: é mentira, professora, fui eu. Claro que não, professora, fui eu. Professora, não acredita neles, fui eu que apaguei. Aí na minha cabeça, com os meus 2 neurônios, eu tava assim: pô, quero ver o que ela vai fazer agora. Ela não sabe quem fez mesmo. Aí ela mandou eu e meu grupinho Deregundê pra direção. E a dona Márcia deu advertência e suspendeu todo mundo. Oi. Vou contar pra vocês do dia em que eu e os meus amigos entramos numa casa abandonada que não tava abandonada. Nosso plano era entrar na casa abandonada que ficava do lado da quadra, porque nessa casa caía muita bola. Esperamos a rua ficar menos movimentada lá pras quase 6 horas da noite. Fomos, pulamos a cerca da casa e tava todo mundo cagado, eu falo mesmo. O jardim tava parecendo uma Mata Atlântica. A casa tava toda podre, caindo aos pedaços. Buraco no telhado, janela despencando. Mas eu não tava com medo igual eles, não.
Eu tava apavorado, mas no jardim não tinha nenhuma bola. E era o momento o quê? Da gente pular a cerca e voltar pra nossa vida normal. Então a gente decidiu entrar na casa porque tinha um buraco no telhado, então a bola podia ter caído por lá. Aí quando chegou no interior da casa, a gente se dividiu. E eu e o pessoal que tava comigo achamos um quartinho que tinha pelo menos mais 5 bolas. Gente, era o paraíso. Mas aquele quartinho não tinha janela, nem telhado quebrado. Como que as bolas foram para lá? Ao mesmo tempo, os meus outros amigos que se dividiram chegaram no que seria a cozinha da casa. Gente, o fogão tava aceso, tava ligado, esquentando alguma coisa. Quando eles se ligaram que tinha alguém morando naquela casa, eles começaram a gritar: corre, corre, corre! A gente continuou tranquilamente pegando tudo que a gente podia. Pensamos que eles estavam trollando a gente. No momento que a gente saiu do quartinho, tinha um velho na nossa frente. A gente ficou paralisado, a gente não sabia o que fazer. Eu que já tava todo cagado antes de entrar, não fiz cocô na roupa porque eu não tava com vontade mesmo. E o meu primeiro impulso, sabe qual foi? Olhei pro velho, me tremendo, e falei assim: dá licença, por favor. E comecei a sair do quarto. Gente, eu não sei o que me deu, só sei que eu tava todo cagado. O que o velho virou pra trás pra pegar uma vassoura, a gente saiu correndo. Ele começou a gritar e ir atrás da gente. Um corre, corre, um desespero, conseguimos pular a cerca. Mas ainda tava faltando alguém conseguir pular. Adivinha quem era? O careca do grupo. Era eu, gente, o careca era eu. E eu era a esperança, porque eu era o único que ainda tava com uma bola na mão. Joguei a bola por cima, fiz igual o Homem-Aranha escalando aquela cerca. Porque eu cheguei no alto da cerca, de tanto medo que eu tava, eu fui pular direto. Meu short agarrou na ponta da cerca. Eu caí, ele rasgou. Mas a gente tava com a bola. A gente correu muito depois disso. Com tanta adrenalina que eu nem percebi que eu tava só de cueca. A gente chegou no bairro de baixo, que era da nossa casa. Tava lotado de gente. E eu tive que passar de cueca na frente de todo mundo até chegar em casa. Minha casa era a última da rua. Vou fofocar aqui pra vocês do dia que a gente descobriu que estávamos estudando com um louco, nível psicopata, o tempo todo. Depois que o elevador da minha escola foi sabotado de propósito, comigo e com meus 4 amigos dentro, a diretora, dona Márcia, olhou nas câmeras e descobriu quem era o meliante que tinha trancado a gente lá dentro. Após analisar as imagens, a diretora, dona Márcia, saiu da sala dela e veio na nossa direção pra explicar quem é que era o ser maligno. Aí ela olhou pra aquela galera toda e falou assim: vi que é um aluno, não é do costume dele fazer esse tipo de coisa. Irei resolver com ele amanhã pela manhã. E tudo vai ser resolvido e vocês vão perceber que nada passou de um mal entendido. Só que ela já tava, ó, se retirando do lugar. Aí eu olhei pra ele e falei assim, ó: com licença, diretor, mas com todo respeito. O aluno que fez isso viu a gente entrando no elevador, deu um jeito de travar ele com a gente lá dentro, ele pegou o material dele, seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido e foi embora. E a senhora, além de só conversar com ele, não vai nem falar pra gente quem é. Só que aí, pra evitar o tumulto, ela olhou pra mim e pros meus amigos e falou assim: vocês conhecem o Davi da sala de vocês? Eu vou explicar pra vocês quem é Davi. Ele era nada mais nada menos que um menino quieto. Ele chegava calado, saía de lá mudo, não falava com ninguém e mal respondia os professores. Mas a gente já tava cansado, só queria descobrir quem era, descobrimos e fomos embora. No outro dia chegamos na escola. Quem é que tava lá sentadinho com a cara mais santa do mundo? Ele mesmo, o Davi. A diretora deu ordens pra gente não falar com ele? Sim! A gente tinha que obedecer? Claro que sim. Nós obedecemos? Não! Eu já cheguei na sala assim, ó, encarando ele. O Gabriel não tava nem aí, entrou e fingiu que nada tinha acontecido. A Lívia, com a sua extrema inteligência, entrou encarando o garoto errado, que se chamava David, e ela confundiu os nomes. O David, tadinho, ó, assustado vendo a Lívia encarando ele, não entendendo nada. O Thales chegou, jogou o cabelo que ele nem tinha, foi em direção ao Davi, olhou dentro da cara dele e falou assim: eu espero que você tenha uma explicação muito boa pro que você fez ontem com a gente. E saiu andando. Mas a Giovana Furacão já chegou assim, ó, e falou assim: tu tem algum problema pra resolver comigo e com os meus amigos? Aí o Davi levantou, eles ficaram cara a cara, e ele falou assim: você pode repetir que eu não entendi, por favor? Só que dessa vez igual gente. Aí a gente já levantou e ficou do lado da Giovana assim. Só ali já dava pra sentir que ia dar merda. Mas aí a gente escuta um barulho assim, ó. Olhamos pra porta, era a diretora. Aí ela pegou e chamou a galera do elevador e o Davi pra conversar na sala dela. Chegamos na sala dela, ela colocou nós 5 de um lado e o Davi do outro lado da sala. E ela começou a falar como ele era um aluno bom, que ele não dava trabalho, e que ela não tinha entendido o porquê que ela olhou nas câmeras e viu ele mexendo no negócio do elevador. Ele olhou pra ela, deu uma risadinha e falou assim: ah, foi de propósito, eu queria prender eles lá mesmo. E aí, com a cara mais limpa do mundo, falou que era porque a gente era muito insuportável e ele aproveitou a oportunidade pra zoar com a nossa cara. Aí o Thales gritou assim, ó: mas eu nem sabia da tua existência, garoto! Aí a Lívia, indignada, levantou e falou assim: você é o David? Aí, como ela tá assim perdida, a gente mandou ela ficar quietinha. Aí a diretora perguntou o que a gente tinha feito contra ele. Ele olhou pra gente rindo e falou assim: bom, o Rominho só sabe fazer fofoca, insuportável. O Gabriel é o bobão da turma, só sabe atrapalhar. A Lívia é legal, só que o cérebro dela não funciona direito. E isso me estressa. A Giovana Furacão grita o dia inteiro na minha cabeça e arruma barraco por tudo. E o Thales é a mesma coisa, só que um pouco mais feminina, se é que a senhora me entende. Aí a Giovana Furacão já levantou, prendeu o coque dela. Aí, ó, diretora, tá vendo? Tô autorizada pra partir ali no meio. Aí a diretora mandou a gente se acalmar. Falou que concordava que a gente era chato, mas que isso não era motivo pra fazer o que ele tinha feito e começou a dar muito esporro no Davi. E ele, no final da bronca, ainda falou que faria tudo de novo se tivesse oportunidade. Aí a diretora se estressou. Falou que ele estava suspenso durante 5 dias e que ele teria que voltar 8 horas da manhã com os responsáveis porque teria a presença de um dos oficiais do conselho tutelar. Aí sabe o que o Davi falou? Beleza, então. Aí a diretora falou que ele tava liberado e se ele não queria dizer nada pra gente antes dele ir. Aí ele levantou, olhou pra cara de todo mundo e falou assim:
Aí da próxima vez, ao invés do elevador, usem as escadas. A diretora, dona Márcia, gritou assim: já chega, Davi, fora da minha sala. Aí ele saiu e a diretora ficou lá conversando com a gente. E deu uma ordem pra gente não conversar com ele, não brigar com ele. E aí ela falou que a gente podia ir e voltar pra sala, achando que a gente ia deixar aquela situação passar. Só que o que o Davi não sabia é que ele tinha se metido com um grupinho de adolescentes errado. Oi, vou fofocar pra vocês da maior vergonha que minha mãe já me fez passar na escola. Estava chegando o dia das crianças. E na minha escola sempre tinha uma comemoração, uma festa pra gente. Aquele ano ia ter uma homenagem pra todos os alunos do 9º ano. Porque ia ser o último ano deles na escola, ia ter a formatura e blá blá blá. Aí o pessoal da escola, escondido da gente, pediram pros pais dos alunos do 9º ano mandarem fotos da gente pequeno, bebê, criancinha e uma foto atual com a idade que a gente tava na época. E guarda essa informação que ela é importante. E chegou o dia das crianças, né? Já tava tudo dando errado. Fiquei 3 horas na fila do pula-pula. Quando finalmente chegou minha vez e eu entrei naquela merda, um dos pés do pula-pula quebrou. E tombou pro lado, foi todo mundo um caindo em cima do outro. Mas eu levantei de cabeça erguida, o meu corpo todo dolorido, mancando porque tinham caído em cima da minha perna. Tu acha que tinha uma lágrima no meu rosto? Ah, não. Tinham muitas lágrimas. Pelo menos a vergonha do dia eu já passei. Não tem como piorar. Piorou, gente! Aí anunciaram no microfone chamando o turma do 9º ano. E eles explicaram como é que ia ser a dinâmica. Com o microfone, a diretora na frente da escola inteira ia chamando aluno por aluno, entregava a lembrancinha e a pessoa ia embora. E quando a pessoa subia no palco, atrás dela, gigante num telão, ia passando as fotos que os pais enviaram. Uma coisa linda, entendeu? Uns bebezinhos bonitos, umas crianças arrumadinhas, entendeu? As pessoas souberam selecionar. Quando chegou na minha vez, fui eu, né? No palco, lá em cima. Que eu peguei a minha lembrancinha, o pessoal começou a rir. Na minha cabeça, eles estavam rindo porque eles tinham gostado da minha passada, né? Mas eles estavam rindo muito, eu não sou tão engraçado. Porque eu olhei pra trás. As fotos minhas, bebê, criancinha, tomando banho na banheira. As fotos iam passando e só ia piorando. Tinha foto fora da banheira, acabou de tomar banho. Tinha foto limpando minha fralda, cheia de cocô. Não tinha onde eu enfiar minha cara, não tinha o que fazer. Eu cheguei na diretora, né, que tava dando gargalhada do meu lado. E esperei a apresentação terminar, entendeu? E pra ela com todos os sentimentos ruins, entendeu? Eu tava pronto pra lacrar em cima dela. E falei assim pra ela: dona Márcia, já é, tá? Já é. Eu sei que a senhora fez de propósito. Tu vai vir, me dá minha lembrancinha aqui. Peguei e desci do palco, saí correndo. Achei minha mãe, falei que eu queria ir embora, a gente foi. Graças a Deus a vergonha tinha passado. Era o que eu tinha achado, porque chegou na escola no outro dia, todo mundo sabia o meu nome, todo mundo sabia quem era eu. Eu tinha tanto apelido que fica difícil até de saber qual era o pior. Fraldinha, biluzinho, banheirinha, cagão, poderoso chefinho, minha quente, caixa d'água. Mas isso não me afetou na época e não me afeta hoje em dia. Mas se eu ver algum comentário bobo, vou clicar no perfil da pessoa, vou mandar uma mensagem barbarizando. Oi, hoje eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu fiz um aluno que fazia bullying com todo mundo ser convidado a se retirar da escola. Na minha escola tinha um menino chamado André. Ele era do 8º ano e tinha, sei lá, uns 18 anos. Bem inteligente, graças a Deus. E ele perturbava todo mundo que ele podia. Ele já tava infernizando a minha vida há 2 anos. Ele empurrava as pessoas, roubava biscoito na hora do intervalo, ele botava o pé na frente pra você cair. E detalhe, se você reclamasse com algum inspetor ou com algum professor, ou principalmente com a dona Márcia, diretora, ele falava que ia te bater na hora da saída. Aí teve um dia que ele veio me perturbar e eu dei uma de maluco. Na hora que ele me encostou, agarrou no meu pescoço, aí eu falei assim: escuta aqui, seu idiota, eu não tô de brincadeira com você, eu não te suporto mais, e a próxima vez que você me bater, você vai se arrepender. Antes de eu completar essa última frase, ele me deu um pescotapa, um bandão e falou assim: cala a boca, menor. E saiu andando. Aí eu fiquei lá, caído no chão, igual uma lagartixa. E o pessoal que tava em volta e viu a situação, com as suas almas muito caridosas, começaram a rir e espalhar pela escola inteira que eu tinha apanhado. E a partir daquele dia, eu não tinha mais medo dele. Eu tinha raiva e um pouquinho de medo. Quando foi no outro dia na escola, o André chegou perto de mim e falou assim: deixa eu ver esse teu óculos aí. Falei assim: não. Aí ele começou a rir e agarrou no meu braço. E ali foi a hora do meu show. Aí eu comecei a chorar falando que ele tinha me machucado. Comecei a gritar falando que o meu braço tava doendo. Aí veio o inspetor e falou assim: o que tá acontecendo aqui? Ele mandou a gente pra direção. A dona Márcia acreditou em mim. Aí ela pegou e falou assim pra mim: Rômulo, você já pode subir porque eu vou dar um jeito nele e ele nunca mais vai implicar com você. Aí eu enxuguei minhas lágrimas falsas. Aí eu voltei pra minha sala, tudo normal. E ele parou de frequentar a escola. Nunca mais apareceu nem no portão pra me bater. Amém. Depois de um tempo, todo mundo soube que ele tinha sido expulso. Porque depois que um aluno tinha reclamado dele pra diretora, ela foi passando em todas as salas pra perguntar se ele fazia bullying com mais alguém. Tiveram pelo menos umas 20 pessoas que reclamaram dele. Isso chamaram o conselho tutelar e ele foi transferido, convidado a se retirar da escola. André, se você estiver vendo esse vídeo sobre as paradas que aconteceram, da sua expulsão por minha culpa, o que eu tenho pra te dizer é que bem feito! Eu não me arrependo de nada e teria feito exatamente tudo de novo.
Oi, vou contar pra vocês do dia em que eu quase morri na mão do pessoal barra pesada da favela por culpa do meu irmão. Enquanto eu vou fofocando, vai assistir esse vídeo aí. Eu morava em uma comunidade barra pesada, no nível de que tinha ruas que você não podia andar depois das 11 horas da noite. Tinha um pessoal que andava armado, que mexia com os negócios, vocês já estão entendendo, né? Mas até então eu nunca tinha tido problema com nenhum deles, porque eu andava assim na comunidade. Não via ninguém, não falava com ninguém, só ia em direção à minha casa. Ou em direção ao ponto de ônibus. Apenas. Mas aí teve um dia que eu fiquei até tarde na rua, resolvendo os negócios de trabalho de escola na casa dos meus amigos. Quando eu acabei, já era de noite e eu fui embora sozinho pra casa. Desci no ponto de ônibus, devia ser umas 9h30 da noite, e só faltava caminhar até em casa. No que eu vi, na primeira esquina, um dos meninos que sempre estava na entrada da favela, começou a me acompanhar logo atrás. Eu andava e ele andava junto. Um cara de capuz, ele olhava assim pra mim, ó. Mas aí eu dei uma de maluco e fingi que nada tava acontecendo. Até que ele falou alguma coisa no radinho. Tava faltando uma rua pra eu chegar na minha casa. Veio um dos caras barra pesada lá da minha comunidade. Na minha direção, assim, linha reta. E o outro ali, ó, me acompanhando. Aí, esse rapaz que estava vindo na minha direção, a gente já tava quase cara a cara. Aí eu dei um passo pra esquerda, pra ele passar aqui, né? Não é que ele também andou pra esquerda? Até que ele parou de frente pra mim. Eu olhei no olho dele e falei assim, desculpa, pode passar, pode passar. Aí ele falou assim, ó, aí meu patrão quer falar contigo, bora, me acompanha. Aí eu super calmo falei assim, moço, pelo amor de Deus, quem é teu patrão? Eu não fiz nada, eu juro. Aí ele falou assim, é o chefe do morro, bora, bora, bora. Comecei a acompanhar esse rapaz por livre e espontânea vontade. E aí começou uma longa jornada. Aí primeiro a gente subiu um morro, depois a gente entrou numa trilha, depois a gente entrou em mais 5 becos, passando por um caminho de terra, eu quase caí. Subimos uma escadaria. Enquanto a gente fazia o caminho, um silêncio. Por fora eu estava assim, ó. Mas por dentro eu já tinha chorado em 25 línguas diferentes. Quando chegou no final da escada, minhas pernas já tava tremendo. Eu não aguentava mais andar. Meu sapato tava machucando meu pé. Meu joelho tava doendo muito. Aí eu falei, né? Moço, desculpa, vai demorar muito aqui. Eu tô sentindo muita dor nessa minha perna aqui. Ele olhou pra mim e falou assim, como é que é? Aí eu falei, ih, nada. Nada não, ó. Melhorou já. Minha perna tá ótima, vamos. Tô te acompanhando. Até que finalmente a gente chegou num lugar onde era o topo da favela. Só tinha um barraquinho e o resto tu via a comunidade inteira. Na porta desse barraquinho tinha um cara parado. Muito simpático, gente. A cara dele o tempo todo era essa. Do nada, de trás do barraquinho sai um cara acompanhado de 2 homens. Esse cara com a mão aqui na cintura chega perto de mim e fala, é tu que é o Rômulo, né? Eu, pra passar uma vibe meio séria, respondi assim, sou eu. Mas eu juro que eu não fiz nada. Aí ele e aquela galera animadíssima que estava com ele começaram a rir da minha cara. E ele me falou que o meu irmão tinha comentado com ele de que eu estava vendendo um celular. E que ele estava interessado porque queria comprar e só tinha me chamado pra isso. Eu juro, eu não sei o que passou pela minha cabeça. Então eu tava muito nervoso, tava cheio de medo. E aí de repente ele só queria me avisar que o meu irmão tinha falado com ele de um celular que eu tô vendendo. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, olha, não é possível, entendeu? Meu irmão vai se ver comigo. Eu andei isso tudo. Eu não sei nem se eu ainda tô na cidade. Minha perna doendo, eu pensando que eu ia morrer. Tudo isso por causa de um celular. No que eu terminei a frase, eu prestei atenção em exatamente tudo que eu tinha acabado de falar, da forma que eu tinha falado. Lembrei que eu estava no meio daquela galera da pesada. E o chefão tava lá, ó, com a mão na cintura, chegando mais perto de mim, a cada vez que eu aumentava o volume da minha voz. Aí eu fiquei uns 4 segundos em silêncio e falei, desculpa. Eu realmente tenho um celular, você tá interessado? Aí ele, que já estava quase me agredindo, falou que realmente estava interessado no celular. Eu falei que eu tava cobrando 400. Aí ele disse assim, eu tenho 150, fechou então? Menos da metade. Aí eu olhei pra ele e falei assim, fechou, claro, tá ótimo. Aí resolvemos que eu entregaria o celular pro meu irmão. E assim que esse chefe tivesse com o meu irmão, ele pegaria o celular e entregaria o dinheiro. E depois o meu irmão me entregava. No final, ele falou assim, pô, então é isso, Rômulo, fechou. Gosto muito da tua família, entendeu? Vocês são um fechamento. Boa noite aí pra tu. E fez assim, né, no meu ombro. O que pra ele foi um leve tapa. Pra mim parecia que tinham jogado cimento no meu ombro. Que nada, tamo junto, que nada. E aí eles viraram de costas e foram embora. Resumindo aqui pra vocês, demorei pelo menos 50 minutos pra achar o caminho de volta pra casa. Fui perseguido por cachorros algumas vezes. Cheguei em casa, contei tudo pra minha família, pra minha mãe brigar com meu irmão. Todos eles riram da minha cara, mas eu vendi o celular por 150 mesmo. Meu irmão ficou com 50 reais, não me devolveu. E os outros 100, a minha mãe pegou, falou que ia guardar. E eu nunca mais vi esse dinheiro na minha vida.